Ô igreja amada, graça e a paz de Jesus Cristo. Que bom a gente poder estar juntos nesta noite para meditar na palavra, para orar, para buscar a Deus. Quantos estão aí numa expectativa de milagres do Senhor? Amém. Pois é, Ele pode fazer isso através da sua vida também, porque Jesus realizou, irmão, grandes coisas, e Ele falou que nós também faríamos grandes coisas por Ele, pelo seu Espírito. Deus deseja fazer isso na nossa vida. Quero convidar os irmãos para ler comigo Isaías 43. A pastora Miriam estava falando aqui, né, das situações que às vezes a gente passa aí de guerra, de batalha. São, às vezes, situações assim, que são completamente diferentes daquilo que nós estamos acostumados. Mas nós somos surpreendidos também com a graça de Deus, com o agir do Senhor em nosso favor. Deus peleja por nós, irmãos. Isaías 43, verso 11 até o verso 13. Vamos ler aqui juntos. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, eu a realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Esta manhã, eu normalmente tenho por costume, após a minha devocional, a leitura da palavra, mas separar sempre um versículo para eu ficar meditando ao longo do dia. E hoje pela manhã eu achei interessante o versículo que estava lá como versículo do dia, sobre daquela Bíblia digital, YouVersion, e eu abri ali aquele texto, né, tá, Isaías, se você puder colocar para mim, querida, aí no telão para nós podermos ver o versículo, é Isaías 12, verso 2. Aí eu abri o versículo lá e estava lendo aquele versículo e fiquei meditando sobre ele. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. E eu fiquei meditando sobre esse versículo pela parte da manhã, e depois eu fui lendo também a palavra ali, o trecho do livro de Atos dos Apóstolos, mas eu fiquei com essa meditação no meu coração, né? O Senhor, eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei. E eu fiquei pensando, por que a gente não precisa temer? Se Deus é o nosso Salvador, por que nós vamos temer alguma coisa? O que nos dá razão para confiar? Porque diz o texto, né? Confiarei e não temerei, porque Ele é o meu Salvador. E Deus realmente estendeu a mão sobre nós, nos guardou, nos fortaleceu. Eu fiquei meditando sobre isso. E muitas vezes a gente é surpreendido, como a pastora Miriam ainda há pouco contou, nessa experiência que aconteceu ontem lá na nossa casa. De repente a janela despencou do quarto andar e caiu. Não foi a janela toda, foi a janela de traspassar uma parte na outra, uma banda da janela caiu lá embaixo. E assim, sem explicação. E aí a gente poderia ter sido responsabilizado por algum acidente, ou uma pessoa, uma criança passando lá embaixo, ou uma pessoa, como de costume, mas o Senhor trouxe um grande livramento. E eu fiquei assim agradecendo muito a Deus por esse livramento que o Senhor nos deu. Mas eu fiquei pensando também, o que é que nos dá essa possibilidade de descansar e confiar para não temer as coisas que muitas vezes nós somos sujeitos. Eu fiquei pensando sobre isso e Deus falou muito ao meu coração. Agindo eu, quem impedirá? Quando Deus move. E eu estava ali meditando nos textos do livro de Atos dos Apóstolos e vi como que Deus realmente não tem nada que impede Deus de agir.
Quando Deus traça um propósito, traça um planejamento, Deus prepara algo para nós ou para o seu povo, nada pode impedir o que Deus quer fazer. Mesmo que o diabo venha com todas as suas artimanhas a pelejar por nós. Agora, é claro que a palavra nos dá recomendações do que nós precisamos fazer. Quanto a essa questão, eu não preciso temer, eu tenho que confiar, esperar no Senhor. Mas ali na blusa da pastora Miriam está escrito Efésios 6:10, que é um versículo poderoso que está escrito na palavra que fala sobre a questão de batalha espiritual. Quanto ao mais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, vou aí associando essas duas coisas. Primeiro, eu posso descansar, confiar no Senhor e não temer, porque agindo Deus, quem impedirá? Mas eu também tenho uma parte no meio disso tudo. Eu preciso o quê? Pelejar, eu preciso, a Bíblia fala lá, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Primeiro eu me submeto a Deus, resisto ao diabo e ele foge da gente. Então a batalha é algo que nós vamos passar em todo o tempo, todos os dias. Paulo até falou nessa mesma carta aos Efésios, ele fala assim, revestivos, quanto mais, irmãos, revestivos de todo o poder, né, revestivos do poder de Deus na força do seu poder, revestivos do Senhor, do Espírito e do seu poder, para resistir no dia mau. O dia mau pode chegar a qualquer hora, pode chegar a qualquer dia, e nós precisamos estar preparados para passar por ele. Mas o que eu quero deixar aqui nesta noite, nessa reflexão, é que a gente pode confiar e descansar no Senhor. E não temer, porque Ele peleja. E se Deus peleja por nós, ninguém pode impedir. Eu estava meditando no livro de Atos, né, lendo, estudando ali o livro de Atos, e eu estava observando que naquele tempo, logo depois da ressurreição de Jesus, que o Evangelho começou a ser proclamado pelos seus discípulos, pelos apóstolos em particular, era coisas assim tão extraordinárias que Deus foi fazendo através dos discípulos e dos apóstolos. E o que mais assim me deixou impactado, e certamente deixou impactar também aquela geração, as pessoas daqueles dias, principalmente as autoridades, é que os apóstolos foram ameaçados, foram intimidados, falaram que eles não podiam realizar o que estavam realizando, perguntavam com que autoridade vocês estão fazendo essas coisas, e eles continuavam proclamando a palavra, orando pelos enfermos, expulsando os demônios, fazendo a obra do Senhor. E olha como Deus foi fazendo coisas assim tremendas através da vida deles, até que eles foram levados para o tribunal, lá para o Sinédrio. E chegando lá no Sinédrio, foram ameaçados novamente. Vocês não podem continuar ensinando sobre esse nome. Pedro falou assim, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E eles estão dando testemunho. Gamaliel, que era um fariseu experiente, mestre em Israel, ele foi e conversou com os outros membros do Sinédrio. Falou assim, olha, veja bem, irmãos, o que vocês vão fazer? Vocês se lembram que no passado teve um tal de Teudas, que pensou era ser alguma coisa, e começou a armar, ensinar tantas coisas aí, e ele morreu e depois se desfez todos os seus discípulos. E também daquele outro caso, morreu e acabou. Então eles pensavam que com a morte de Jesus também ia dar na mesma coisa. Jesus morreu, agora vai acabar essa história dos discípulos. Pelo contrário, irmãos, o Evangelho foi poderosamente avivado, avivando a igreja, avivando as pessoas que estavam aceitando Jesus, e chegou até os nossos dias. E nós fomos alcançados pelo poder do Evangelho. Porque quando Deus tem um propósito, nada pode impedir o que Deus tem para realizar. E olha só o que estava acontecendo naquele tempo. Prenderam os apóstolos, Pedro e João, por causa de um milagre que não podiam contestar.
um paralítico, estava na porta do templo, foi curado pelo poder de Deus. E depois que eles estavam lá na prisão, eles continuaram anunciando o evangelho. Aí prenderam Pedro de novo. Prenderam um grupo lá eu não me lembro agora quem foi, mas Pedro também foi preso. E um anjo do Senhor foi lá de madrugada no cárcere, liberou eles lá da prisão e falou para eles assim: vocês vão e continuem anunciando a palavra. E eles saíram da prisão e o anjo fechou de novo. Quando chegou no dia seguinte, que as autoridades foram lá para fazer o interrogatório, cadê eles? Estavam lá pregando o evangelho. Como é que pode? E as grades estavam fechadas. Como é que pode isso? Como é que isso aconteceu? E os guardas estavam lá, não sabemos como é que aconteceu, está tudo fechado, eles estão vendo, estão de prova. Mas eles estavam proclamando o evangelho, porque nada pode impedir. Agindo Deus, ninguém pode impedir o que Deus tem para fazer. E eles continuaram pregando o evangelho. Aí depois prenderam Pedro de novo. Aí foi o anjo do Senhor lá de madrugada e liberou Pedro de novo, soltou ele da cadeia. Então estava sempre Deus intercedendo no meio deles. E não foi por causa de todos esses livramentos, não foi por causa de todas essas ações que deixou de haver lutas e perseguições. A perseguição continuou. E eu quero chamar a atenção aqui para assim, no meio de todo esse panorama, lá no livro de Atos, no capítulo 6, fala sobre a história de Estevão, né? Eles levantaram os diáconos para que fossem instrumentos de Deus naquele tempo, porque os gregos as viúvas gregas estavam sendo desprezadas dos judeus, aí teve um problema lá, socioeconômico, no meio deles, e para que os apóstolos pudessem ter auxílio, assistência em cuidar dessas coisas também materiais, eles levantaram os diáconos para que pudessem cuidar dessas coisas também. E como que eles elegeram os diáconos? Eles elegeram os diáconos que fossem pessoas cheias de sabedoria, cheias do Espírito Santo, e que fossem instrumentos de Deus nas mãos do Senhor. E esses diáconos que foram levantados eram tão cheios do poder de Deus, cheios da graça do Senhor, que continuavam também, como os apóstolos, sendo usados para proclamar o evangelho. Estevão era um deles. E olha só o que está escrito lá em Atos, capítulo 6, verso 10 a 12. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio. Então prenderam Estevão. Eu quero dizer uma coisa para você. Você é filho do Deus vivo, servo do Senhor. Recebeu a graça do Pai, recebeu a salvação que vem do Senhor. Por isso você pode descansar nele, confiar no Senhor, porque agindo Deus, quem vai impedir o que Deus tem para fazer? As pessoas tentam de todas as maneiras. Nós temos visto aqui no nosso país e em outros países uma perseguição tremenda contra aqueles que proclamam o nome do Senhor, que falam a verdade, que buscam realizar o propósito de Deus. E você que serve ao Senhor, que procura ter a sua vida em temor diante de Deus, voltado para aquilo que o Senhor está te ensinando, é claro que também passa por perseguição, passa por luta, passa por dificuldade. As pessoas às vezes não compreendem você ou não querem compreender. Por quê? Porque elas são amantes dos seus prazeres, são amantes dos seus erros.
como que um corrupto vai, vamos dizer assim, lidar bem com as denúncias. É evidente que ele não vai aceitar uma denúncia, ele não vai aceitar ser o seu, vamos dizer assim, o seu ganha-pão, né, do dia a dia, ser tolhido. Ele vai querer continuar agindo na prática da corrupção. O homem ou a mulher, estou falando o ser humano de um modo geral, que está envolvido no erro e que está gozando, né, dos prazeres do erro, o pecado ele traz satisfação, uma satisfação passageira, e por essa razão ele não vai querer largar o pecado, ele vai querer ficar ali no meio daquele negócio todo. Então, quando é confrontado com a verdade que liberta, pronto, aí você cria uma inimizade, você cria um problema. E é assim que estava acontecendo com a igreja do passado. Os irmãos lá do passado estavam passando por momentos de luta, momentos de dificuldade. Mas o que aconteceu? Eles continuaram, aqui quando lemos lá no texto de Isaías 43, 11, fala assim que eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Uma vez o Senhor Jesus trouxe um discurso duro para os seus discípulos, e muitos dos discípulos não entenderam aquela palavra que Jesus estava falando com eles, e por essa razão muitos se afastaram de Jesus, não queriam caminhar com Jesus. E Jesus perguntou para os que eram mais achegados, que é aquela turma lá, Pedro, Tiago, João, Filipe, e aqueles que eram ali parceiros mais junto ao lado de Jesus, perguntou: vocês também querem se retirar? Pedro falou assim: Senhor, para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. O Senhor é o único Salvador. Fora dele não há Salvador. Se não for Jesus, não tem outro Salvador. Não tem outro meio pelo qual nós chegamos à presença de Deus. Não há nenhum intercessor ou mediador que importa que sejamos salvos, se não for através de Jesus. Ele é o único caminho. Então, quando a gente está com esse entendimento, ainda que venham as agruras, as dificuldades, os problemas, nós permanecemos firmes. Foi o que aconteceu com Estevão. Veja o que está lá no capítulo seguinte, Atos, no capítulo 7, versos 57 até o verso 58. Eles, porém, gritando, depois que levaram lá para o Sinédrio, eles ouviram o testemunho de Estevão, apesar que se levantaram falsas testemunhas contra Estevão. O tribunal perguntou: é verdade tudo que está acusando? E ele aproveitou essa pergunta e esclareceu muitas coisas. Ele contou praticamente a história do povo hebreu todinha, desde Abraão até Jesus. E no final ele diz assim: pois esse Jesus que vocês rejeitaram, Deus fez dele o Senhor e Cristo. Esse Cristo que vocês crucificaram. Então, o que aconteceu? Eles não gostaram daquilo que eles estavam ouvindo. Verso 57 diz assim: eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. Verso 58, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Aqui mostra para nós, irmãos, dentro desse contexto, quando as pessoas se voltaram contra ele, eles verificaram, eles constataram que o rosto dele era como o rosto de um anjo. O que isso quer dizer? O que você imagina? Por que ficou registrado isso? Que as pessoas no tribunal, ao olharem para ele, viram que o rosto dele era como o rosto de um anjo. O que a Bíblia quer dizer com isso?
quando fala ver o seu rosto, o rosto dele era como o rosto de um anjo. O que você imagina que a Bíblia está querendo dizer com esse registro? Hã? Ser celestial. Igualou ele a um ser celestial. Igualou ele a um ser celestial. Na verdade, quando se fala que ele tinha o rosto como de um anjo, está se falando de algo, como o irmão está falando aqui, algo celestial, é algo puro. É algo que é santo, algo que não tem mácula, não tem problema, não tem defeito. Era uma pessoa que tinha ali a imagem do Senhor, tinha a identidade de Cristo, a santidade de Deus, vamos dizer assim, o caráter do Senhor, santo, puro, inocente. Mas mesmo assim, investiram contra ele. E quem estava ali? Saulo de Tarso, um homem que perseguiu a igreja de maneira tão terrível. Ele tinha autorização das autoridades. Ele, como fariseu, ele tinha autorização das autoridades judaicas para prender os crentes, para arrastar para a prisão e para fazer isso aí. As pessoas, inclusive, depositaram as vestes aos pés de Saulo. Mas como ninguém. E nesse caso aqui de Estevão, a Bíblia fala que Estevão, ele viu os céus abertos e o Senhor de pé para recebê-lo. E certamente ele recebeu o seu galardão do Senhor. E ele dizia: Senhor, não lhes impute mais esse pecado. E ele realmente foi recebido pelo Senhor na glória. Mas o evangelho não parou. O evangelho continuou sendo proclamado. Saulo de Tarso, que era um grande, vamos dizer assim, empecilho, era um problema para a igreja, ele se tornou no Paulo de Tarso, um homem que foi transformado pelo poder de Deus. E esse fariseu se tornou o maior pregador da época. No intervalo de 2 anos, toda a Ásia ouviu o evangelho através do ministério de Paulo. Um homem que perseguia a igreja, Deus usou. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Quando Paulo teve um encontro com Jesus, o Senhor falou com ele: por que me persegue, Paulo? Mas quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele caiu por terra. E o Senhor transformou a vida dele e fez dele um evangelista. E grande parte do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. E nós temos aqui o exemplo de que Deus agiu de maneira extraordinária. Eu quero dar mais um exemplo para os irmãos, a vida até desses diáconos que estavam ali, que foram usados pelo Senhor. A vida de Filipe, o evangelista. Filipe, ele era usado de maneira tão extraordinária pelo poder de Deus, e aí quando eu falo agora usado de maneira extraordinária, eu quero chamar a atenção para uma coisa aqui que aconteceu, que foi tão extraordinária quanto a soltura dos apóstolos que estavam na prisão. Filipe, lá, Atos no capítulo 8, no verso 6, fala assim que as pessoas ficavam impactadas com o testemunho do Estevão. De Filipe. Diz lá em Atos 8, verso 6. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Filipe, amados, ele era poderosamente usado pelo Senhor. Diz no verso 26, Atos 8, 26, um anjo do Senhor disse para Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele era tão usado por Deus e sensível à voz do Espírito Santo, o Espírito de Deus falou com ele: vai lá para aquele caminho, de Jerusalém para Gaza, que esse se acha deserto. Ora, se acha deserto, para quem vai fazer lá? Mas o Senhor tinha um propósito. E quando ele chegou lá, tinha um oficial da rainha de Candance, estava passando por aquele lugar.
numa carruagem. E quando ele chegou perto, ele viu que aquele oficial da rainha estava lendo a profecia de Isaías que fazia referência a Jesus. Aí Filipe foi se achegando ao carro e caminhando ao lado da carruagem, perguntou: você está entendendo o que você está lendo? Ele falou assim: não, como é que eu vou entender se alguém não me explicar? Aí ele pegou: então vem cá. Aí sentou lá e começou a falar. E com isso ele entregou o coração dele para Jesus, porque ele creu que o profeta Isaías estava falando justamente de Jesus, que vinha para salvá-lo. E este homem, ele creu de tal forma que quando ele viu passando por um lugar onde havia um riacho, havia águas, ele falou assim: eis aqui que tem água, o que impede de eu ser batizado? Filipe falou assim: olha, se você crê de todo o seu coração, nada impede, porque a Bíblia fala que se nós cremos com o nosso coração, confessar Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, nada impede para poder ser salvo, para entrar no reino dos céus. Então nada também impede para você ser batizado. Então eles desceram a água e Felipe batizou o oficial da rainha de Canaã. E o que aconteceu? Vamos ver aqui no verso 38 a 40. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais, e este foi seguindo seu caminho cheio de alegria. Verso 40. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesaré. Irmãos, aqui está algo assim que é tão extraordinário, e que eu não sei se você já viu isso. A única história que eu vi que uma pessoa desapareceu na frente da outra foi quando Jesus estava caminhando com dois discípulos a caminho de Emaús. Eles pararam no lugar, Jesus compartilhou com eles a palavra, e quando eles acabaram de cear, Jesus desapareceu na frente deles. Mas um evangelista foi arrebatado ali daquele lugar e apareceu em Azoto. Sabe aonde é Azoto? Azoto era a antiga cidade de Asdote, uma cidade de filisteus. Essa cidade fica entre 35 a 50 quilômetros de onde eles estavam. É como, aqui a gente está perto, né? Está na Barra, está mais perto do Recreio. Mas é como, por exemplo, tivesse, de repente aqui desaparece, aqui aparece lá na casa da nossa irmã Débora, lá na ilha de Guaratiba. É algo assim extraordinário. Ele foi arrebatado. Ele foi tirado, sumiu da frente do homem lá. Como é que pode isso? Ele não tinha nem um corpo glorioso ainda. Eu não ouvi e nem vi nenhum outro caso contado nas Escrituras falando sobre isso, que alguém teve outros casos de arrebatamento, mas a pessoa não apareceu mais, que foi o caso do Elias. Elias foi arrebatado ao céu, mas não apareceu mais. Moisés subiu, morreu, e o Senhor escondeu o corpo dele, nunca mais ele apareceu. Então a Bíblia conta alguns casos, mas não vi nenhum caso assim, de uma pessoa como o nosso irmão Luiz, está aqui compartilhando o Evangelho e de repente ele desaparece e é achado lá no renascer. Já imaginou um negócio desse? Como é que pode, ó Deus? Aí eu estava perguntando isso ao Senhor, aí o Senhor me falou assim: você duvida? Vamos lá para Evangelho de João, capítulo 14, verso 12 a 14. Já estou chegando ao final dessa reflexão nesta noite, mas eu quero, irmãos, que você saia daqui com essa certeza. Você não precisa temer coisa alguma. Temos um Salvador. Temos alguém que podemos confiar. Temos alguém que peleja por nós, que faz o extraordinário por nós.
E se Ele está conosco, a quem nós vamos temer? João 14, versículo 12, até o verso 14. Verso 12. João 14, versículo 12. Em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Jesus, porventura, havia feito isso na frente dos discípulos? Desapareceu de um lugar e apareceu no outro? Não tinha feito. Ele se transfigurou lá no Monte da Transfiguração, as vestes dele ficou resplandecente, ele andou sobre o mar, Pedro também depois andou, mas isso aí já foi algo maior do que Jesus fez. Ele estava lá pregando o evangelho, ó. Verso 13, e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Você crê nisso? Amém. Verso 12 novamente. Em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço e fará coisas maiores. Você crê em Jesus? Amém. Quando eu estava lendo, irmãos, e meditando nessa palavra hoje pela manhã, eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei. Ele realiza, irmãos, o extraordinário por nós, porque Ele nos ama. E agindo Ele, ninguém pode impedir. É claro que temos um adversário, nós temos peleja, nós temos lutas constantes, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. Você pode descansar no Senhor. Às vezes a gente fica agoniado, como diz o baiano, aperreado. E a gente fica assim, mas o que eu vou fazer, Senhor? Hoje mesmo eu estava orando, falei, Senhor, o Senhor é tão maravilhoso, tão bom. E me perdoa, Senhor, pelos momentos que eu fico agoniado, eu fico ansioso. Aí eu falei assim, o Senhor entende, né, Pai? Às vezes eu não consigo compreender, mas o Senhor é tão extraordinário que o Senhor faz as coisas. E eu estou aprendendo a confiar no Senhor, a descansar em Ti, porque só Deus faz o extraordinário por nós. Ele supre de maneira extraordinária, Ele socorre de maneira extraordinária, Ele livra de maneira extraordinária. Quantos livramentos Deus tem nos dado, irmãos? Quantos milagres Deus tem realizado por nós? Porque Ele faz o extraordinário por nós. E eu quero terminar lendo com vocês Romanos 8, verso 31 até o verso 37. Romanos 8. Paulo escreveu aos Romanos isso aqui, ó. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O Senhor intercede por nós. O Senhor peleja por nós.
O Senhor age em nosso favor. Está escrito. Aqui quando lemos, né, agindo eu, quem impedirá? Isaías também escreveu uma outra passagem que fala assim: quem é como o Senhor? Um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Às vezes a gente fica ansioso, preocupado com algumas coisas, e a gente não dá chances, antes de ficar preocupado, para Deus agir, para Deus operar. Então isso eu sei que não é fácil. Às vezes a gente está preocupado com algo que a gente tem que fazer, com algo que a gente tem que entregar, com algo que a gente tem que comprar, com algo que a gente tem que pagar. Mas se Deus agir por nós, irmãos, ninguém vai impedir o que Deus tem para fazer. E eu estou certo disso. Sei que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito, Ele é poderoso para suprir nossas necessidades, Ele é poderoso para sustentar nossa vida. E a gente precisa guardar isso no nosso coração, que Deus é a nossa salvação. A gente precisa guardar isso no nosso coração. Deus é a nossa salvação. E não precisamos temer, só confiar no Senhor. E se a gente coloca tudo nas mãos do Senhor, Ele vai agir em nosso favor. Deus vai operar por nós. Então, se hoje tem alguma coisa, como eu perguntei logo no começo, né? Você crê, você confia que Deus tem um milagre reservado para você? Deus deseja fazer isso na nossa vida. Por isso que a gente precisa, sim, continuar exercendo a nossa fé, crendo, confiando nele. Se ainda não aconteceu, aguarda, espera, como ele disse a Abacuque, se você escreve a visão e aguarda, porque ela vai se cumprir. Creia na promessa do Senhor, porque virá tudo no seu tempo. Ele realizará por nós aquilo que precisamos. Eu quero convidar você para ficar de pé e nós vamos orar ao Senhor nessa hora, pois Ele é bom, Ele é poderoso e Ele vai fazer o milagre na sua vida. Quero que você deposite nesta noite aquilo que você acha que pastor, isso aí é só um milagre. Pois é, Ele é Deus de milagres. Deus é Deus de milagres. E Ele faz, irmãos, as coisas acontecerem. Ele faz o extraordinário. Eu estou muito grato a Deus pelo que Ele está fazendo na minha vida financeira, assim, suprindo a minha necessidade. Aí quando eu estou assim, ajuntando um recursozinho extra que o Senhor me deu, aí vem o inimigo, joga minha janela lá embaixo no prédio. Aí eu tenho que gastar com a janela, mas não tem problema, Deus suprirá. Eu estou assim pensando em alguma coisa para poder pagar um compromisso, aí vem a máquina de lavar, tem que trocar a máquina de lavar. Mas o Senhor me abençoou e aí supriu a máquina de lavar. Aí eu estou pensando em fazer alguma coisa e tal, e aí vem uma cirurgia, e eu tenho que pagar a cirurgia, mas também não vou gastar mais dinheiro com óculos. O Senhor supriu o dinheiro da cirurgia. Mas Deus está fazendo tudo ao seu tempo. Ele é poderoso, Ele é fiel. Então, feche os seus olhos nesse momento e vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus amado, colocamos agora nossa vida no Teu altar, Pai. São tantas coisas extraordinárias que o Senhor tem mostrado na Tua palavra, que o Senhor faz em nosso favor. E eu creio, ó Deus, que o Senhor pode operar um milagre na vida daquele que está aqui agora, recebendo a Tua palavra. Em nome de Jesus, olha para esta necessidade, Pai, opera, Senhor, em nosso favor. Realiza, Senhor, algo extraordinário, não só para que a fé do Teu servo, a nossa fé seja fortalecida, mas para que seja fortalecido e não haja dúvida que só o Senhor é Deus. Para aqueles que estão nos assistindo, aqueles que são testemunhas perto de nós, da Tua fidelidade, Senhor, para os nossos parentes, para
para os nossos amigos, as pessoas que trabalham perto de nós, as pessoas que trabalham conosco, que, ó Deus, nos acompanham, que elas possam ver que o Senhor é Deus fiel, poderoso, que cumpre e honra a sua palavra. Nós oramos, ó Pai, para que milagres aconteçam nessa hora, milagres na área financeira, milagres, Senhor, na área da saúde, milagres, Senhor, na área de relacionamento, milagres, Senhor, na vida dos teus filhos nesta hora, Pai, porque está escrito na tua palavra: aqueles que creem no meu nome farão as obras que eu fiz e farão ainda obras maiores do que essa. Nós cremos que o Senhor é poderoso para realizar isso. E assim colocamos tudo no teu altar. Abençoa teus filhos nesta noite, Pai. Abençoa, Senhor, ao ouvir esta palavra, que essa palavra possa frutificar, Senhor. Que nós possamos nos lembrar todos os momentos em que nos achamos em dificuldade. Não temerei. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor está do nosso lado, que a quem temerei? O Senhor é a minha salvação, o meu Deus forte, e Ele age em meu favor. E eu creio, ó Deus, que o Senhor está orando, intercedendo por nós. Ó Deus, nós colocamos assim tudo nas Tuas mãos e descansamos em Ti, Pai. Abençoa, sim, pois, a nossa família, abençoa a nossa casa, Senhor, abençoa os nossos negócios, abençoa, Senhor, os negócios de cada um dos Teus filhos nesta hora, Pai, que o Senhor venha abrir as portas, quebrando barreiras. Olha também para as ameaças que o inimigo tem feito, olha para tudo isso e manifesta a Tua graça e o Teu poder na vida de cada um dos Teus filhos. Nós assim oramos e colocamos tudo no Teu altar, em nome do Senhor Jesus, porque está escrito: se orando, crendo no meu nome, eu farei. E nós cremos que o Senhor fará por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja Deus. Vamos louvar a Deus.